Padre Pio costumava chamar atenção para um mistério que poucas pessoas param para refletir: uma existência repleta de boas ações pode, mesmo assim, terminar em uma profunda pobreza espiritual, enquanto uma vida marcada por fracassos e erros ainda pode alcançar a graça divina. O que realmente importa não é apenas o que fazemos pelos outros, mas o que cultivamos dentro de nossa própria alma. Uma das visões mais impactantes que ele compartilhou envolvia a história de um médico, um homem admirado por muitos, elogiado pela comunidade, respeitado por sua competência e conhecido por ter salvado inúmeras vidas. Porém, quando a morte o alcançou, Padre Pio testemunhou uma verdade que o deixou perplexo. O médico havia dedicado sua vida a salvar os outros, mas, em algum momento, perdeu a si mesmo. Tudo começou numa noite silenciosa, enquanto o Padre Pio rezava na capela. As velas bruxuleavam suavemente, as paredes de pedra pareciam respirar com a frescura da noite, e os bancos de madeira rangiam na quietude. Ele segurava o terço entre os dedos quando, de repente, interrompeu a oração, como se alguém tivesse pronunciado seu nome. Virou-se devagar e viu uma presença próxima ao fundo da capela. Não era um demônio, tampouco uma alma radiante, mas um homem envolto em uma penumbra que mais parecia cansaço do que maldade. Padre Pio descreveu-o com uma ternura surpreendente. Parecia alguém que havia corrido a vida inteira e desabado no exato instante em que cruzou a linha de chegada. O homem vestia as roupas que usará por anos, um jaleco médico, gasto, com manchas leves e os bolsos pesados de instrumentos que já não lhe serviam mais. O que mais impressionou o Padre Pio, no entanto, foi o olhar daquele homem, uma mistura de tristeza, arrependimento, incredulidade e uma desesperança silenciosa. O médico havia morrido recentemente, de forma súbita e inesperada, talvez no meio de um atendimento, mas Padre Pio não esclareceu os detalhes. O que ele deixou claro foi que a alma daquele homem estava confusa, não por temer a Deus, mas por tê-lo esquecido por anos a fio. O médico se aproximou com hesitação, como se não soubesse como se expressar. Parecia exausto, não do corpo, mas da alma, o cansaço de quem carregou o sofrimento alheio por uma vida inteira sem jamais cuidar das próprias feridas. Padre Pio compreendeu a verdade antes mesmo que o médico falasse. Ele havia vivido para os outros, mas nunca reservar espaço para sua própria salvação. Salvar a corpos, como dizia o santo, mas ignorar o clamor de sua própria alma. As boas ações daquele homem eram reais. Sua compaixão era genuína. Seus sacrifícios, verdadeiros. Contudo, sua alma estava vazia. Padre Pio descreveu esse vazio como uma escuridão interior, não por maldade ou rebeldia, mas por um espaço onde a oração deveria existir, onde a humildade deveria habitar, onde Deus deveria ser encontrado. O médico caiu de joelhos diante de Padre Pio, não em adoração, mas por desespero. Em voz baixa, perguntou: eu me esforcei tanto para ajudar os outros. Por que não encontro paz? O coração de Padre Pio se partiu. Ele estendeu a mão, tentando erguer aquela alma com delicadeza, mas o homem não conseguia se levantar. Algo o prendia ao chão, algo que o santo reconheceu de imediato, uma vida inteira de esquecer Deus enquanto salvava os outros. Padre Pio nunca o julgou. Ele enxergava a verdade como Deus a via. O médico havia construído sua existência em torno do serviço, mas também do orgulho, da autossuficiência e de uma crença sutil, porém constante, de que não precisava da graça divina. Ele se tornará seu próprio salvador, seu próprio provedor, sua própria força. Carregou 1000 doentes nos ombros, dizia Padre Pio, mas nunca deixou que ninguém o carregasse. A alma daquele homem tremia. Ele confessava sua verdade não com palavras, mas com uma dor que ecoava pela capela. Havia sido ocupado demais para rezar, cansado demais para se confessar, autossuficiente demais para se humilhar diante de Deus, admirado demais para reconhecer suas próprias fraquezas. Acreditara que salvar vidas era suficiente, mas agora, diante da eternidade, via a realidade que sempre evitara: salvar vidas, mas nunca permitirá que Deus o salvasse. Padre Pio o consolou com brandura. Explicou que Deus não ignora o bem feito com amor. Cada paciente atendido, cada sacrifício, cada gesto de compaixão estava registrado no céu. Porém, acrescentou, as boas obras são luz, iluminam, curam, mas não substituem Deus.
O médico assentiu, as lágrimas brotando. Ele finalmente entendia. Percebia que havia carregado sua vocação como um fardo, não como uma parceria com a graça divina. Mas algo mais o atormentava profundamente. Padre Pio percebeu pelo modo como a alma olhava para trás, como se procurasse algo. "O que é?" perguntou em silêncio. O homem baixou a cabeça, envergonhado. "Perdi minha alma muito antes de morrer", confessou, não com os lábios, mas com uma dor que ressoava pelo ambiente. Padre Pio compreendeu. O médico mergulhara tão fundo no mundo do sofrimento, da responsabilidade e do sacrifício que, aos poucos, esquecera quem realmente era, um filho de Deus, não uma máquina de curar. Trabalhará até a exaustão espiritual. Então, Padre Pio notou algo perturbador. Sombras começaram a se aglomerar ao redor daquela alma, não demônios, mas vestígios de cada momento em que rejeitara a graça. Cada confissão adiada, cada missa ignorada, cada chamado da consciência desprezado, cada vez que o orgulho sussurrara: "Você não precisa de Deus." Essas sombras não eram acusações, mas consequências. Padre Pio tentou abençoá-lo. A alma estremeceu, mas as sombras não se dissiparam. O médico sentiu um pânico repentino. "Posso ser salvo?" perguntou, em desespero, com a voz de quem chegará à eternidade de mãos vazias. Padre Pio respondeu sem hesitar: "Sim, se você desejar." O homem balançou a cabeça. "Não sei como", murmurou. Era essa a tragédia, ele dera tanto de si ao mundo que nunca aprenderá a se entregar a Deus. Padre Pio estendeu a mão novamente, rezando em silêncio, implorando para que uma fresta de graça se abrisse. Então, atrás do médico, algo inesperado surgiu, um brilho tênue, tremeluzente como uma vela ao vento. Era a lembrança de uma oração que o médico fizera na infância, uma prece sincera e inocente, proferida décadas antes. Aquela pequena centelha ainda estava viva. Padre Pio sentiu a esperança renascer, mas a alma continuava afogada em dor. O arrependimento existia, mas também o medo. Medo de que sua vida de serviço não tivesse significado nada, medo de que anos de negligência tivessem selado seu destino, medo de que Deus o rejeitasse. Padre Pio se aproximou mais. "Suas boas obras não se perderam", disse suavemente, "mas agora você precisa deixar que Deus o salve." O médico tremia. Queria acreditar, mas era um homem que só confiara em suas próprias mãos, mãos que já não podiam ajudá-lo. As sombras se adensaram. Padre Pio percebeu que a batalha por aquela alma estava apenas começando. Sentia a tensão ao redor do médico se intensificar, como uma tempestade se formando. Não uma tempestade de violência, mas de confusão, arrependimento e exaustão espiritual. O médico dera tudo aos outros, seu tempo, sua força, sua habilidade, sua compaixão, mas agora não tinha mais nada em que se apoiar. Nunca aprenderá a se apoiar em Deus. Padre Pio descreveu a cena com uma tristeza que o fazia tremer. Aquela alma era boa, mas vazia, pura em suas intenções, mas pobre em entrega. Essa era a tragédia que o chocava. Nele. Imagine os piores pecadores, aqueles que caem na danação. Mas Padre Pio sabia que as almas muitas vezes se perdem não pela crueldade, mas pela autossuficiência. Um homem que confia apenas em si mesmo, dizia, não consegue encontrar Deus quando finalmente precisa dele. As sombras continuavam ali, não atacando, mas sufocando, como memórias que se recusavam a ser esquecidas. Eram os ecos de uma vida vivida para os outros, mas, por dentro, sem graça. E então algo mudou. Padre Pio sentiu uma presença se aproximando, suave, luminosa, paciente. O anjo da guarda do médico havia chegado. Ele apareceu ao lado do homem com um brilho que afastou as sombras instantaneamente, quase como a luz do sol da manhã dissipando a névoa. Mesmo assim, o médico recuou levemente, como se não estivesse acostumado a receber ajuda. Esse detalhe importava profundamente para Padre Pio, ele o viu com clareza. O homem passará tantos anos sendo forte pelos outros que não sabia mais como aceitar força para si. O anjo se ajoelhou ao lado dele, um gesto que surpreendeu até mesmo o Padre Pio. Ele já vira anjos muitas vezes, mas raramente os vira se ajoelhar. Era a humildade encontrando a humildade,
exceto que a alma nunca havia praticado a humildade diante de Deus. O anjo pousou uma mão, não física, mas espiritual, sobre o ombro do médico. Com uma voz que Padre Pio não podia ouvir, mas sentia vibrar em sua própria alma, ele disse algo que perfurou a escuridão. Você não é suas conquistas. Você é filho de Deus. O médico estremeceu. Lágrimas se formaram. Pela primeira vez em décadas, ele permitiu que alguém, nem que fosse um anjo, o amparasse. Padre Pio observou as sombras ao redor daquela alma começarem a se afrouxar, mas não a se romper. Algo mais ainda o prendia, o arrependimento. O arrependimento por ter curado outros, mas nunca buscado cura para si mesmo. O arrependimento por ter acreditado que competência era santidade. O arrependimento por ter construído uma vida na qual as pessoas o admiravam, mas Deus mal o conhecia. Salvei tantas pessoas, sussurrou, quase quebrado. Por que me sinto tão perdido? Padre Pio respondeu com suavidade. Porque a salvação não vem de salvar os outros. Vem de deixar Deus salvar você. Aquelas palavras atingiram o médico fundo. Ele olhou para as próprias mãos, mãos que um dia haviam salvado moribundos, e agora percebia que estavam vazias. Não sei mais rezar, disse, quase em desespero. Você não precisa de uma oração perfeita, respondeu Padre Pio. Precisa de desejo. Até o menor desejo abre a porta. O médico fechou os olhos. Talvez, pela primeira vez em muitos anos, tentou rezar, não com palavras, não com fórmulas, mas com anseio. Foi o suficiente. Um tênue fio de luz rompeu as sombras remanescentes. Mas então Padre Pio sentiu algo se contrair na atmosfera, algo mais frio. Algo que queria que a alma desistisse. Não era um demônio se manifestando, ainda não, mas a memória do orgulho espiritual, o hábito de confiar apenas em si mesmo, o padrão de uma vida inteira acreditando que podia consertar tudo sozinho. O homem começou a tremer. A dúvida voltou. O medo sussurrou em seu ouvido. Não tenho nada para oferecer a Deus. Padre Pio respondeu com urgência. Você tem sua dor. Ofereça isso. A alma hesitou, mas então inclinou a cabeça. Aquele único gesto mudou tudo. A luz ao redor do anjo se intensificou. As sombras recuaram. Algo dentro do médico se partiu, não em destruição, mas em rendição. Padre Pio sentiu a transformação na mesma hora. O homem finalmente estava abandonando a crença de que precisava merecer a salvação. Finalmente permitia que a graça entrasse naquelas partes de si que sempre tentará ignorar. E então algo extraordinário aconteceu. Atrás do médico, Padre Pio viu lampejos de rostos, não fantasmas, não almas, mas memórias das pessoas que ele havia ajudado ao longo da vida. O idoso cuja existência ele prolongara. A mãe cujo filho salvara. O estranho cujo sofrimento aliviara. Os feridos que consolara. Os moribundos que acompanhará. Mas viu algo ainda mais surpreendente, cada um deles estava rezando por ele. Alguns ainda estavam vivos. Outros já haviam partido. Mas suas preces subiam como pequenas lanternas, envolvendo a alma do médico em um calor suave. Padre Pio sentiu os olhos se encherem de lágrimas. A misericórdia que você nunca pediu, disse ao médico, estava sendo guardada para você esse tempo todo. O médico olhou ao redor, atônito. Nunca imaginara que aqueles a quem ajudara se tornariam seus intercessores. Ele salvara seus corpos, e agora eles rezavam por sua alma. O anjo ergueu o médico com delicadeza. Dessa vez, o homem não resistiu. Padre Pio viu o início de uma nova fase, o juízo, não de condenação, mas de verdade. O médico viu sua vida com clareza. O bem que fizera. O orgulho que o contaminara. O amor que dera aos outros. O amor que negara a Deus. Os incontáveis momentos em que a graça sussurrara e ele a ignorara. Chorou, não de terror, mas de honestidade. O anjo disse: seu bem foi bom, mas você viveu sem aquele que é bom. E então Padre Pio testemunhou algo que nunca esqueceria. O médico ergueu os olhos para o céu, devagar, com dificuldade,
como quem levanta um peso carregado por toda a vida, e sussurrou palavras que não pronunciava desde a infância. Deus, me tome. Foi a primeira rendição verdadeira de sua vida. E foi o suficiente. Uma luz radiante surgiu atrás dele, o início do purgatório, o começo da purificação, o princípio da cura. Rodrigo viu o homem adentrar aquela luz, não com confiança, não com perfeição, mas com disposição. As sombras se dissolveram. O medo se dissipou. A dor permaneceu, mas se tornou uma dor cheia de esperança. Mais tarde, Padre Pio diria: o médico não estava perdido. Estava atrasado. Mas não perdido. Ele entrou na purificação com o peso do orgulho, sim, mas também com a semente do arrependimento, as preces daqueles que salvara, a ternura de seu anjo e a misericórdia de um Deus que enxerga a verdade por trás de todas as coisas. Padre Pio encerrou a história com uma lição que se tornou um de seus mais profundos alertas. As boas obras não substituem Deus, mas Deus nunca se esquece do bem feito com amor. O médico que salvara vidas, mas perderá a si mesmo, foi encontrado novamente no momento em que, enfim, deixou-se salvar.